Bom dia a todos. Estamos na segunda-feira, no dia 9 de maio de 2022. Que a paz do Cristo nos uniu e que nos permeia e que vá à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos e deixando-os retos. Que assim está feito. Um bom dia a todos. Então continuamos aqui o nosso estudo com o oferecimento de Jesus Cristo, o Cordeiro. E estamos na página 101 do livro Tao Te Ching, capítulo 17. Lembrando a todos que nós temos à disposição aqui, abaixo deste vídeo, nós temos links disponíveis aqui, que é o link do Pix, para quem quiser fazer alguma doação, para quem quiser fazer a contribuição para o canal, para os estudos. Nós temos o link do grupo aberto, tá? Da classe de estudos do Consciência Infinita. Neste grupo nós estamos oferecendo aulas gratuitas de 15 em 15 dias, ok? Domingo passado agora nós tivemos aula, então tivemos um encontro domingo passado, que é todos os domingos às 20 horas, então nós tivemos um encontro, e dentro deste grupo também nós estamos compartilhando o PDF, tá? O PDF sobre meditação contemplativa, tá? Um PDF bem ilustrativo, bem educativo, para auxiliá-los a aprimorar a prática, com alguns exemplos de versículos e assim por diante. Por quê? Porque cada um vai ter o seu entendimento e vai ter o seu ponto de refinamento sobre a prática. Nós não vamos ensinar a meditar, não. A meditação é uma coisa de consciência de cada um. Cada um vai pegando o seu ponto inicial, seu ponto de partida, vai relaxando, vai entrando em um estado de consciência do corpo, sentindo partes do corpo, vai relaxando, vai deixando o corpo relaxar por si só e vai adentrar num estado de meditação, de recebimento da energia cósmica universal. Nós temos também, abaixo deste vídeo, o link da nuvem do estudo do Alquimia, que são os livros do Joel, alguns livros do professor Hélio Couto, livros de mecânica quântica. Então, para você que está nos acompanhando, está estudando conosco aqui no canal, podem lá baixar alguns livros, temos alguns livros lá disponíveis para ser baixado, temos um filme, tá? Nós estamos subindo alguns filmes, então subimos um filme agora que na verdade é um arquivo pesado, então demanda um pouco mais de tempo. Então subimos o filme Soul, tá? Que é um filme muito interessante, que fala dessa trajetória entre vida, passagem, percepção consciente da presença, como que é do outro lado e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Capítulo 17. Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Do estado que o sucede, intimidade ou admiração. Do estado seguinte, temor ou desprezo. Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Quem valoriza a palavra realiza a obra sem deixar rastros. Assim o povo achará que surgiu por si naturalmente. Então vamos perceber o que está nos passando este poema. Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Do estado que o sucede, intimidade ou admiração. Do estado seguinte, temor ou desespero. Na frase fala dos 3 níveis de consciência que refletem 3 maneiras de se compreender e viver o sagrado. O estado supremo ou superior da sabedoria. O estado mediano que o sucede, que é o estado do conhecimento. Então, enquanto nós estamos conhecendo a verdade, praticando a verdade, nós ainda temos trabalhando a consciência, trabalhando a elevação do estado de consciência. E o estado seguinte, inferior. Os 3 são também chamados de caminhos do homem superior, do homem mediano e do homem inferior. E inferior na frase é a pessoa cuja consciência encontra-se no nível abaixo do Supremo. Então, estados de consciência. Quem segue o caminho superior
ensinado e seguido pelo homem sagrado, consegue unir sua consciência e sua energia às leis da naturalidade. E quando chega à dimensão do vazio absoluto, realiza-se no tal, alcançando a sagração. Chegar a este estado é alcançar uma condição de supremacia espiritual, compreendida apenas por quem passa por esta experiência. Por isso a frase diz que do supremo ou inferior tem apenas ciência da existência. E isto ocorre porque estas pessoas já ouviram falar dos homens sagrados. Ouviram dizer que eles se encontram em todos os tempos, em todos os lugares e dentro de cada ser, mas elas mesmas não conseguem compreendê-los, nem descrevê-los porque não passaram ainda pelas experiências místicas que levam ao estágio da plena realização no tal, alcançado pelo homem sagrado, o nível da sagração. O estado que sucede o supremo ou superior é o caminho do homem mediano, onde ocorre a transformação do praticante que transita do inferior para o superior. Ele inicia sua prática e, conforme avança nos resultados da meditação, começa a observar mudanças que confirmam os progressos no caminho. Então vocês viram que tudo é um passo a passo na questão das nossas práticas, na questão dos estudos e entendimentos do caminho espiritual? Neste ponto, seu raciocínio se torna mais lúcido, sua energia passa a circular de forma mais equilibrada pelo organismo. Ideias novas surgem, a força vital fica mais vibrante, seus sentimentos mais claros e evidentes e suas emoções mais especificadas. O método e o objetivo são os mesmos no caminho mediano e no caminho superior. A diferença que existe entre as pessoas que seguem um ou outro está no grau de apego que elas esboçam como reações diante das experiências místicas que vivenciam. No caminho superior, o praticante consegue contemplar as experiências sem se apegar a elas porque exercita o desapego. Mas no caminho mediano isto não acontece e o praticante se torna então refém dos apegos ao que ele considera suas conquistas no caminho. Através da prática mística, o homem mediano é capaz de passar por experiências extraordinárias e maravilhosas, que transcendem a barreira da linguagem e da forma. Mas quando retorna para o mundo físico, fica admirado pelo que viveu e tenta nessa hora descrever o que sentiu para outras pessoas e para si mesmo, usando a linguagem da emoção e da forma encontradas no mundo manifestado. Estas são a intimidade ou admiração referidas no poema, que no inferior adota, entre aspas, adota como uma forma de aprender o sagrado, através de um entusiasmo pelo que não compreende e da tentativa de demonstrar para os seus ouvintes um estreitamento e uma confiança com o desconhecido, quando cita divindades e mundos sutis, como se fosse íntimo do sagrado. A necessidade de falar sobre as experiências místicas é o resultado dos apegos que a pessoa desenvolve pelo que contempla quando está meditando. A estes laços impedem que sua consciência mude de estágio e passe a ser uma expressão do caminho superior. Olha só que interessante isso aqui, gente. Por que nós não devemos contar as nossas experiências profundas e espirituais quando entramos em estado de quietude e meditação? Cada um de nós que está praticando já deve ter alguma experiência neste caminho, mas nós precisamos, porque isso é a nossa pérola de grande valor. Quando nós atingimos o conhecimento e um vislumbre do conhecimento espiritual, vislumbre, que é ínfimo, é uma gotinha, ok? Nós guardamos essa pedra no nosso mais íntimo centro do nosso ser, guardamos, não falamos, tá? Por quê? Porque isso é uma pedra de grande valor que está sendo lapidada. A gente não pode colocar aos porcos diretamente. Nós precisamos trabalhar esta pedra de grande valor, purificar ainda mais, porque está se abrindo, a consciência está se expandindo. Então devemos, assim, essas coisas que nos acontecem, levamos para o silêncio e para o secreto dentro de nós mesmos.
não falamos a ninguém, não experienciamos isso a ninguém. Por quê? Porque a consciência ela acaba se fechando novamente. E aí nós teremos que fazer o processo todo de novo. Perceberam? Onisciência. Onisciência, ele sabe tudo o que acontece. Então, ele deu a graça e a pessoa começa a falar isso, falar aquilo, porque ela é assim, porque aquele outro. Não atingiu ainda o processo total. Não atingiu ainda a plenitude do ser. Então, guardamos essa pedra de grande valor dentro de nós, cultivamos-as, vivenciamos-as e vamos lapidando e crescendo com ela, até nós chegarmos a esse estado pleno de consciência. Apegar-se às experiências místicas é o mesmo que se apegar a qualquer manifestação do mundo material, porque à medida em que estará mais se reportando à experiência que viveu, e sim à imagem que ficou na sua mente, como lembrança do que passou, neste momento tudo que ela vivenciou na meditação perde sua qualidade sutil e se transforma em fenômeno, viu? Ou mera manifestação material. Este é o segundo caminho que está no nível do fenômeno, o caminho do homem mediano, estado que sucede ao caminho superior. Homens medianos são a maioria dos praticantes dos caminhos espirituais ou místicos. São pessoas com capacidade mediana de compreensão que desejam progredir no caminho espiritual, mas suas consciências são limitadas pelo apego que desenvolve aos fenômenos e aos sinais de progresso na prática. Quando tomam consciência dos erros, enchem-se de coragem, combatem o apego e conseguem algum avanço, mas logo adiante desistem do combate e interrompem o progresso, algumas vezes perdendo o que já haviam conquistado. Mas existe ainda um outro caminho que está abaixo do mediano, que é o caminho do homem inferior, que nem mesmo acredita na existência dos mundos sagrados ou caminhos espirituais que possam levar o ser humano a alcançar essas dimensões. E por isso não se interessa pelo assunto. Ele critica e contesta quem segue ou fala do caminho, por temor do que possa ouvir ou por ignorância com relação aos assuntos do sagrado. Estes são o temor ou desprezo, as formas como o inferior apreende o Supremo. As formas como o homem inferior apreende o Supremo. Então, por isso que a gente acaba colocando mais concreto em cima, aprendendo lá a nossa centelha. É isso aqui, apreende o Supremo. Porque não acreditamos, nós duvidamos, nós temos medo. O temor pode vir do medo pelo desconhecido, ou de práticas anteriores com fundamentos errados ou vivenciadas de forma incorreta. Por isso, ele tem a memória do susto com os fenômenos que não soube controlar, e a ignorância pode vir da descrença na existência de um mundo sutil, que está além da dimensão material e é acessível apenas para quem segue o caminho espiritual. Pode vir também da atitude acomodada de quem vive uma vida confortável e por isso não sente necessidade de expandir seus questionamentos existenciais, ou ainda de uma consciência limitada por apegos e formas previamente definidas, onde não cabem novas formas desconhecidas. Com relação ao conhecimento do sagrado, portanto, a estrofe diz que existem as pessoas que vivenciam seus mistérios através do caminho superior, outras de uma maneira mediana e outras de uma maneira inferior. Quem está no nível superior tem a convicção do caminho e sabe que existe um mundo sagrado ou transcendental que pode ser descrito através da linguagem manifestada, porque está além do mundo material. Quem ocupa o segundo nível acredita na existência desse mundo, mas insiste em compreendê-lo racionalmente e interpretá-lo através das formas. E as pessoas que se encontram no terceiro nível não acreditam que exista algo além do mundo material, ou acreditam, mas sem convicção, por temor ou ignorância. Não desejam aproximar-se dele e nem mesmo ouvir falar do seu significado.
Então é assim, gente, são 3 níveis de consciência. Então esta estrofe ela fala bastante dos 3 níveis de consciência. O nível de consciência da ignorância. Então, para nós acabarmos esse vídeo aqui e terminarmos com o assunto dos níveis de consciência, então, primeiro nível de consciência, o nível da ignorância. É o nível onde a humanidade está paralisada. No segundo degrau, que é a luta pelos bens materiais e a luta por acreditar num mundo material específico, porque não existe nada além daquele mundo e tudo a pessoa precisa ver, precisa pegar. A pessoa não acredita no invisível manifesto. Ela acredita somente no que ela está experienciando, como pegar, agarrar, cheirar, degustar. Então ela está presa no mundo mental da ilusão material. Ponto. Este é o nível consciencial da ignorância, ok? Vamos para o segundo nível, o nível do conhecimento. Então, a partir do momento em que você começa a ter esses questionamentos do porquê que o mundo é assim, você começa a ter sofrimentos na vida, você é levada para um outro nível de conhecimento. Por exemplo, você vai conhecer mecânica quântica. Vai lá e procura sobre mecânica quântica, aparece as palestras do professor Hélio Couto, começa a estudar o professor Hélio Couto, pede a ressonância harmônica. Pronto. Você já começou a entrar no caminho do conhecimento. Mas o caminho do conhecimento ainda é um caminho intermediário, pois nós temos que estudar muito, meditar muito, praticar muito para passar de nível, porque ainda temos o apego das questões que a gente tem para resolver no mundo da matéria. Tá, e quem não tem questões para resolver no mundo da matéria? Como casa, carro, apartamento, coisas financeiras e tudo mais. Bom, quem não tem está apegado às coisas que tem. Então tem um outro nível de apego, ou tem um apego, alguma questão familiar, alguma questão. Sempre vai ter um nível de apego. Nós sempre estamos em fase de desenvolvimento, em fase de evolução consciencial. Ok? Então, este nível intermediário, que é o nível do conhecimento, nós estamos estudando, estamos meditando, estamos perante as coisas que estão acontecendo no nosso mundo manifesto. Porém, a gente já está conhecendo o caminho, conhecendo a verdade. Pois o mestre diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, este nível médio de consciência, quando a gente adentra os conhecimentos de mecânica quântica, metafísica, está lá estudando Joel Goldsmith, está estudando outros metafísicos, outros físicos e assim por diante, está praticando meditação contemplativa, está trilhando o caminho espiritual do conhecimento, ainda está no nível intermediário. Quando a pessoa, quando falou aqui, quando o ser ele passa a conhecer a si mesmo, ou seja, ele se individua, ele dá um salto de consciência e desapega totalmente do mundo da matéria, não quer dizer que essa pessoa vai virar invisível. Não é assim, meus irmãos. A pessoa ela continua sendo tanto material encarnada, ela sabe que ela está fazendo uma passagem aqui, então o que ela vai fazer? Ela vai procurar ajudar os demais a conhecer o caminho, pois as experiências que ela teve em meditação, as experiências que ela teve no seu mundo interior, ela sentiu a presença, ela se conectou à presença, ela já está unificada a tudo, ela tem contato, então ela vai querer passar isto para as pessoas, ela vai querer mostrar que isso é possível, que vai e puxa os outros que estão lá dentro do buraco, na escuridão, puxa para a luz. Então é assim que acontece. E aqueles que vão sentindo no coração, vão se libertando aos poucos, claro que todos nós que estamos aqui nesta terceira dimensão, estamos inertes, imersos aos acontecimentos da terceira dimensão, todos nós, ok? Mas a gente vai estendendo a mão para um e para outro, para um e para outro, para todos, para que todos sejam ajudados, todos sejam conduzidos neste caminho. Nós vamos pegando um na mão do outro, neste cordão dourado da iluminação espiritual, conduzindo um a um para experienciar o caminho por si mesmos, porque é individualmente que isso acontece. E quando a gente se dedica à prática
mesmo que a gente tenha... tem pessoas que entram em contato e falam o seguinte, que não conseguem fazer mais de 10 meditações por dia. Tranquilo, vamos intensificar estas 10. Vamos nos aprofundar nestas 10 meditações. Você faz, vamos supor aqui, você faz 5 meditações de 1 minuto ou 30 segundos, intensifique esse 1 minuto. Chega ao estado, a gente não pode tentar fazer nada, a gente precisa relaxar. Deixar ir, deixar os pensamentos ir, se conectar com o silêncio, criar o espaço interior, o vazio interior, limpar o coração. Então, dentro deste 1 minuto, 30 segundos, essas meditações que nós vamos fazer, vamos intencionar então a respiração de Deus, esse ar entrando, purificando nosso coração, nosso peito, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo está vivificado, purificado pelo Espírito. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos sentindo Ele em nós. Então vamos trazer esta presença para nós. Sentindo nossas mãos, nossos pés, caminhamos e cantando e seguimos a canção na presença de Deus e somos todos irmãos. Isso é bonito, quando nós começamos a intensificar isso, observar cada gesto, cada informação, cada ser que está vindo a nós, o que existe através dos olhos daquele irmão, nós vamos contemplando isso e nós vamos melhorando. E não precisa você fazer 500.000 meditações no dia, então basta você fazer estas 10, intensifica, separa um pouquinho, não precisa ficar meia hora, 1 hora numa determinada meditação mais longa, vai separando em momentos específicos. Quando você vê que você está pensando demais, você para, respira e traz a presença novamente para o corpo, traz a contemplação do vazio, traz a contemplação desse espaço interior que se abre, esse reino dos céus que está dentro de nós, vem à tona na nossa consciência. E esse é o estado de consciência que a gente vai elevando aos poucos, vai elevando. Lembram, gente, que a gente está no caminho. Nós estamos no caminho, precisamos percorrer o caminho. E para percorrer o caminho é isso, é sentir. Nós temos as pedras de tropeço, que é as nossas dificuldades da vida humana, emprego, trabalho, isso existe. Mas isso também advém do invisível e infinito. Então, quando nós entramos em harmonia, em estado de harmonia dentro de nós, esses pensamentos negativos eles se dissipam. E nós entramos em conexão com o verdadeiro ser, que é a harmonia, que é a abundância, que é tudo que nós queremos na nossa vida. Porém, nós queremos com a mente egóica que tem 1001 pensamentos e não dá tempo de raciocinarmos no pensamento do todo, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E aí é que o ser humano nunca vai entender, nunca vai chegar à compreensão da complexidade do todo. Então precisamos acalmar, relaxar, porque o sistema ele é autorregulador. Uma boa segunda-feira a todos, com a paz e a presença de Jesus no coração de todos nós. Feliz prática para todos nós. Então vamos continuando neste caminho, sentindo, contemplando. Às vezes nós vamos parar, observar as formas. E observar as formas nos traz a linha de raciocínio. O que existe por trás da forma? Observar ali um banco. O banco ele está num estado de presença. E nós vamos observar aquele banco parado. Observar aquele banco nos traz uma linha de raciocínio de uma energia, de uma forma que está ali, que foi feita por cimento, foi feita por um tijolo, e aí vem as abstrações mentais, e aí vem também a questão da intuição, que é a energia que está ali, que é a forma do próprio espírito. Pois esse banco ele não está nos manifestando nem o bem, nem o mal. Como o mar, o oceano, ou todas as formas, todas as pessoas, todas as coisas. Então, quando nós começamos a contemplar, nós começamos a entrar para dentro da pessoa, impersonalizando a forma. Impersonalizar o erro é impersonalizar a forma, porque a forma, a atitude das pessoas é mental. É o mundo egóico mental. E quando a gente ultrapassa isso, que a gente vai para a energia do ser, a gente percebe que ali está o Cristo, a presença viva de Deus como ser humano.
Abaixo deste vídeo, se vocês gostaram, vem gostando das playlists, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal para receber os novos estudos, novas playlists aqui do canal. Nós estamos sempre trazendo estudos relevantes aqui, como sempre eu falo para vocês, que nós estamos trazendo esse estudo do Tao Te Ching. É um estudo superficial deste livro magnífico, maravilhoso do Tao. Nós vamos trazer aqui também algumas coisas de Buda que nós pesquisamos. Nós vamos trazer aqui também para o canal. E vamos continuar com os livros de Joel, sim. Tá? Mas é preciso que a gente faça no meio destas playlists, como a gente trouxe aqui o Evangelho de Marta. A gente vai trazer aqui um livro de Eckhart Tolle muito importante para estudo. Esse livro a gente está estudando na classe de estudos, que é o livro Novo Mundo, que é um livro perfeito para entender as questões do ego, da mente egóica. E vem mais estudos por aí, meus irmãos. Então, por isso que a gente pede para vocês compartilharem, se inscreverem no canal e sejam bem-vindos a todos à família do Vida Contemplativa. E nós vamos, a cada estudo, evoluindo mais e mais e mais, porque aqui a presença é abundante e em todos os canais que falam dos estudos espirituais, todos os irmãos que estão compartilhando com seus devidos conhecimentos, com seus devidos tempos aí, para a ampliação da mensagem do Cristo. Muito bom dia a todos. Então, abaixo deste vídeo aqui vai ter os links, tá? O link do nosso grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita, o link da nuvem de livros, que lá vocês vão ter livros disponíveis de mecânica quântica, os livros de Eckhart Tolle, os livros de Joel, livros do professor Hélio Couto também. Então, tem bastante coisa na nossa nuvem lá para vocês, se vocês quiserem estudar, aqueles que vêm nos acompanhando aqui no canal. Também tem o Pix para quem quiser fazer alguma doação para o canal, uma contribuição para a continuação desses estudos. Temos o nosso Instagram, aqui também abaixo deste link. E é isso, meus irmãos. Um ótimo dia a todos, com a paz de Cristo Jesus. Um somos nós. Obrigado.